A sudeste do Mar Mediterrâneo, o Egito tem um território que liga os continentes africano e asiático, a Península do Sinai. Com uma forma triangular, a península se estende pelas águas do Mar Vermelho, que é um dos mares mais quentes do mundo e muito rico em diversos recifes de coral. A Península do Sinai é um vasto deserto de areia e rochas com picos que ultrapassam 2.000 metros, os mais altos do Egito. Nos vales, serpenteia o rasto dos rios sazonais. Eles permitem que a vegetação se fixe num ambiente hostil. Apesar do sol recorde e grandes variações de temperatura, as plantas conseguiram se fixar em áreas bem limitadas. As espécies reduzem folhagem, desenvolvem raízes ou limitam seu ciclo de vida, resistindo. O sol arde, mas a flora mediterrânea resiste. Em alguns lugares, as plantas prosperaram, como as palmeiras. O manguezal também cresceu na água salgada. O controle do Sinai é disputado desde a antiguidade. A região é um ponto estratégico e vestígios mostram as culturas que ali se estabeleceram ao longo dos séculos. Potências coloniais e vizinhos confrontaram-se violentamente na Península do Sinai após combates intensos. O território inteiro mudou de mãos várias vezes. As fronteiras mudaram e os mapas redesenhados. Os beduínos são a população nativa do Sinai. Eles se dividem em tribos, cujos territórios não são bem delimitados. É a tradição secular que demarca suas terras. A família é a base da sociedade beduína. Ao contrário dos pescadores, o habitat dos bedunos é móvel. Um estilo de vida que recusam trocar por casas modernas. Os beduínos são muçulmanos, como 90% dos egípcios. Exceto dromedários, criar animais no deserto não é fácil. Homens e mulheres podem percorrer longas distâncias com seus rebanhos em busca de pastagens escassas. Numa terra ingrata percorrida diariamente sob sol implacável, a sombra de uma árvore é tão vital quanto um ponto de água. A partir do lençol freático, o domínio da água permite cultivar uma terra hostil. Assim, no meio do deserto, o milagre acontece, fazendo aparecer legumes e frutas. No deserto do Sinai, a água é acessível às fazendas, pois o lençol freático é raso. A aquicultura cresce com a criação de camarões de água doce. Agita-se a superfície para manter oxigênio na água para os crustáceos. O sal marinho é explorado há séculos. O Mar Vermelho é o mais salgado dos mares. O calor intenso causa forte evaporação, concentrando o sal na água. Corpos mumificados do Egito Antigo eram imersos em salmoura para preservação. Os campos de petróleo do Sinai fornecem parte da energia do país. Além disso, o Egito é o líder africano em energias renováveis, especialmente a energia solar. No futuro, 1/5 da energia egípcia pode ser renovável. Na Península do Sinai, o artesanato valoriza diferentes recursos locais. Podem vir diretamente do mar ou do subsolo, como o ônix e o cobre, um minério muito procurado desde a era faraônica. Um festival de cores e formas ao qual se junta a terracota.
O Sinai mantém sua fama de encruzilhada desde a antiguidade. As trilhas das caravanas foram cobertas por asfalto que suporta a exposição prolongada ao sol. Esses elementos favorecem a chegada de visitantes às margens do Mar Vermelho. Antes limitada a monumentos, a oferta turística do Egito expandiu-se com o Sinai. As temperaturas amenas no inverno permitem desportos exigentes no verão. Outra vantagem: 3 religiões partilham locais históricos importantes. São mais atrativos para turistas que gostam de se hospedar em locais integrados à natureza. O comércio nunca está longe. Atinge o auge na cidade costeira de Sharm el-Sheikh, onde as tradições perduram com ritmo e movimento. Grande parte dos turistas que ficam no Sinai são amantes do mergulho. Eles aproveitam a luz do Mar Vermelho, mesmo em profundidade. Mergulhadores apreciam a água constante o ano todo. Com uma fauna e flora incomparáveis, os recifes ficam junto à costa. À primeira vista, o Sinai surpreende pela audácia de seu deserto policromo. A costa norte do Sinai é banhada pelo Mediterrâneo. As temperaturas lá são menos contrastantes, com invernos úmidos e amenos. Isso não bastou para conter o deserto, que reduziu a vegetação a uma estreita faixa costeira. Em alto mar, navios avistam Porto Saíd, o segundo maior porto do Egito depois de Alexandria. A cidade de Porto Saíd não existia antes de meados do século XIX. Numa casa neogótica, a Vila Fernande, viveu um diplomata francês que foi cônsul no Egito e defensor de um projeto insano. Ferdinand de Lesseps iniciou Porto Saíd em 1859, junto de uma das maiores obras da história, o Canal de Suez. Pilotos especializados embarcam para guiar os navios. Sua presença é obrigatória. Porém, nem sempre os navios são puxados por rebocadores. Entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, a viagem desses mastodontes dura de 10 a 16 horas, em menos de 200 quilômetros. Em comboio, navios não podem se cruzar. A navegação é alternada. Na época de Napoleão, um erro de cálculo sugeria uma diferença de nível entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Como os mares estão no mesmo nível, não são necessárias eclusas no canal. – 14% do transporte marítimo global passa aqui. A cidade de Ismaília, a meio caminho entre os mares, deve seu desenvolvimento ao Canal de Suez. Toda a administração do projeto foi instalada na cidade. O canal foi o primeiro da história escavado por meios mecânicos, resultando em muitas descobertas arqueológicas. No Jardim das Estelas, há testemunhos do faraó Ramsés II. Originalmente, Ismaília era um pequeno vilarejo de pescadores e mantém a pesca artesanal. Os pescadores lançam suas redes na água salgada do Lago Tinsá, um dos 3 lagos do canal. Os lagos amortecem as correntes marítimas. A grande vantagem é que o Canal de Suez conecta o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho e ao Oceano Índico sem precisar contornar a África. Os barcos evitam uma rota de 8.000 quilômetros. Mais ao sul,
O oásis de Ayun Musa evoca Moisés, ou Musa em árabe. Moisés, à frente dos judeus que fugiam do Egito, bateu na rocha e água jorrou farta para seu povo. Ayun Musa, fontes de Moisés, pode ser onde o milagre ocorreu, e os fugitivos montaram acampamento em sua jornada do Êxodo. A perícia egípcia em valorizar sua terra é ancestral e famosa. A oferta de água é vital ali. Onde o deserto ameaça, hoje cultiva-se a terra e alimenta-se o gado. A luta é desigual, mas há resultados. A vida se estabelece. Localidades e equipamentos escolares crescem. Milhares de operários morreram de cólera nas obras do canal devido às más condições de higiene. A situação melhorou ao se trazer água potável por um canal derivado do Nilo. Para o sul de Suez, a estrada segue ao longo do golfo homônimo. Na latitude de Suez, a península do Sinai atinge 400 quilômetros de largura máxima. Ela se expande por um deserto que parece infinito. Há 20 milhões de anos, o Sinai e a Península Arábica formavam um bloco com a África, separando-se e erguendo-se aos poucos. O Sinai está na borda da Grande Fenda. A grande fratura da crosta terrestre que começa na África Oriental e se estende até o Vale do Jordão. Sem esta falha gigantesca, a Península do Sinai não existiria, nem o Golfo de Suez. Junto ao Golfo de Suez, fontes termais sulfurosas revelam a proximidade do magma no subsolo da península. Não é preciso sondar o Sinai para saber de que rocha a península é feita. A paisagem exibe as diversas formações geológicas. No norte, as dunas de areia são de origem marinha. Foram depositadas pelo mar Mediterrâneo quando o nível era mais alto. Quanto mais ao sul, mais nos afastamos do Mediterrâneo e a areia marinha escasseia. Caminhões cruzam as colinas de Jebel Elti, transportando calcário para cal. Este calcário também é de origem marinha. Forma-se pela acumulação de conchas e esqueletos de organismos marinhos. Com o tempo e o peso das camadas, a areia vira arenito. A rocha varia de cor conforme os óxidos metálicos que contém. Apesar das aparências, a região nem sempre foi desértica, e arqueólogos fizeram descobertas interessantes. No sudoeste da península do Sinai, perto de uma antiga mina de turquesas, foram encontradas as ruínas de um templo antigo em Serabit el-Kadem. Estelas se erguem ao céu, dedicadas à deusa egípcia Hathor, protetora dos mineiros, cujos nomes estão em hieróglifos. O trabalho na mina era importante, feito por homens livres, não escravos. À sombra de árvores, a aldeia beduína é cuidadosamente escolhida. O conforto é básico, mas a hospitalidade lendária. Artesãos trabalham em múltiplos suportes, criando tapetes, joias e adornos elegantes e discretos. Em Jebel Folga, a floresta de pilares concentra blocos de lava negra. Ao arrefecer, a rocha fundida tomou a forma de tubos. No sul da península, o passado vulcânico é evidente. A vida logo renasce num cenário bem mineral. Um ponto de água logo vira um local frequentado.
Em um vale amplo, os bedunos podem se fixar de forma mais permanente. Embora algumas partes da aldeia ainda pareçam rudimentares, há certos indícios que revelam que o grupo decidiu fazer deste lugar a sua morada por um período mais prolongado. Compacta e portátil, uma cisterna assegura a autonomia hídrica. Os blocos recém-moldados estão prontos para erguer o muro. Um mosaico de blocos de cimento e chapas. A casa beduína abre suas portas. Lá dentro, o pão termina de assar. Os homens bebem o chá a ferver. Na cabeça, usam a gutra, um lenço branco dobrado em triângulo e preso por um cordão duplo. A gutra é o chapéu tradicional dos homens nos países do Golfo Pérsico. Protege do sol, vento e areia, que penetra por todo lado. Em casa, sem mobília, as refeições são feitas em tapetes no chão. Conforme a tradição nômada, a vida beduína gira em torno do rebanho. Muitos não frequentaram a escola, mas hoje os bedunos, ao se fixarem, enviam os filhos para a escola. Lá, eles aprendem que beduíno vem do árabe e significa habitante do deserto. Os bedunos fizeram uma longa jornada desde a Arábia. Seguiram a expansão do Islão desde cedo e domesticaram o dromedário para ir mais longe no seu destino. No deserto que instintivamente conhecem os bedunos, cederam ao progresso. O carro chegou, mas na tenda, as distrações, atitudes e gestos são os mesmos de sempre. Os bedunos sabem que seu mundo mudou. Eles apenas fingem que não perceberam. Na península do Sinai, surgem os uades, vales escavados por rios intermitentes. O Wadi Mukatab, a sudoeste, é famoso pelas rochas com escrita datando dos primeiros séculos da nossa era. Podem ter influenciado a formação de caracteres hebraicos e árabes. No deserto do Sinai, rochas de cores ou naturezas distintas resistiram à erosão de modo variado. Algumas resistem, outras se desintegram progressivamente até virar areia. Um oásis está no fundo do Wadi Feiran, o maior do Sinai. A vegetação não surge naturalmente perto de água no deserto. Geralmente é trazida pelo homem. Próximo a uma nascente ou lençol freático, as plantas suportam as adversidades do deserto. Contudo, é pelo esforço humano que o oásis se tornou um suporte essencial à vida desértica. O oásis é um ecossistema completo. Além das espécies vegetais introduzidas, outras se aclimataram. O conjunto forma um meio perfeitamente equilibrado, uma fonte de vida.
judeus, no Êxodo, teriam ficado no Wadi Feiran. Ruínas de igreja bizantina e mosteiro ortodoxo grego relembram a dimensão religiosa do local. Rumo a leste, a estrada desce acentuadamente em direção ao Golfo de Aqaba. Os pontos mais altos do Sinai impressionam pela altitude. São menos de 100 quilômetros em linha reta para se chegar ao nível do mar. Em seu caminho, os judeus fizeram outra parada no oásis de Ain Qudra. Miriam, irmã de Moisés, pegou lepra ali. Por ter criticado seu irmão, essa foi a punição que Deus lhe deu. Uma árvore petrificada adiciona drama ao sítio bíblico de Azerote. Após uma longa descida ininterrupta, a paisagem muda subitamente ao chegar ao Golfo de Aqaba. A faixa de água separa o Sinai da Península Arábica, a leste. O golfo é bem estreito, com largura média de 25 quilômetros. Sua profundidade pode atingir 1.400 metros. Ao norte do Golfo de Aqaba, perto de Taba, um fiorde entalha a costa nas encostas de uma antiga cordilheira. Numa ilha, bizantinos, cruzados e muçulmanos firmaram posição na região. A parte sul do Sinai, dominada pelo Monte Santa Catarina, está totalmente voltada para o Mar Vermelho. A 70 quilômetros ao sul de Taba, Nuweiba fica de frente para a Arábia Saudita. O porto no Golfo de Aqaba a conecta ao exterior. Em harmonia com a natureza, sob as buganvílias, o artesanato brinca com as mesmas cores vivas. As vestes da mulher beduína, além do preto habitual, usam cores vibrantes, como se a policromia desértica as influenciasse. Com suas patas largas, o dromedário não afunda na areia. Mas para enfrentar o deserto, as qualidades naturais do animal não bastam. É preciso dominar muito mais. Majed El Said. Ensinamos a montar dromedários. Os turistas aprendem a carregar, alimentar e guiar corretamente um dromedário. Também recebem dicas sobre orientação por estrelas e como encontrar água. Ensina-se a eles como identificar plantas seguras, como reagir a picadas de escorpião ou mordidas de cobra, como recolher lenha, preparar a refeição ou assar pão. O dromedário tem a fama de ser mal-humorado, mas depois de bem domesticado, pode-se fazê-lo realizar muitas tarefas. Ele adora chapinhar no mar. Quando contente, faz de tudo para facilitar a descida. O dromedário fica semanas sem beber água. Não é comum para a maioria das espécies vegetais cultivadas em deserto, mas Majed El Said criou uma fazenda orgânica. Aqui é das palmeiras, ali das azeitonas. Aqui temos berinjela e romãs. Além de sua beleza, as montanhas coloridas do Sinai possuem qualidades especiais. Jacqueline Percy. Acho que as próprias montanhas aqui são importantes condutoras de energia.
Toda a energia das estrelas da nossa galáxia está magnificamente acumulada aqui. E se você for até lá, como estas montanhas são ricas em ferro, cobre e granito, que são minerais realmente belos, parece que absorvemos energia. E se você se sentar naquelas pedras, será transportado. Há vários milhões de anos, o Sinai era coberto pelo mar. No fundo do mar, depositaram-se camadas de sedimentos, areias e restos orgânicos. As camadas endureceram, compactadas pela água, transformando-se em arenito. Antes de recuar, o mar esculpiu as rochas macias. Ele escavou cânions profundos, cujas paredes estão expostas. No cânion, o arenito parece coberto por tecidos cintilantes. Óxidos metálicos tingem a rocha em tons delicados. O movimento da água contra as paredes moldou a rocha, realçando o contraste entre as áreas sombrias e as que refletem a luz. Uma beleza frágil, ameaçada por visitantes e ventos de areia. No sudeste da península do Sinai, Dahab é uma antiga aldeia beduína. É difícil de crer como a localidade cresceu em poucos anos. Hoje, a cidade está totalmente voltada para o mar, seu campo de jogos e exercícios. Entre o Sinai e a Arábia Saudita, os ventos não encontram obstáculos. Dahab deve sua fama a um esporte com adeptos do mundo todo. Em vários pontos da costa, o ritual é sempre o mesmo. Descarregam o equipamento e se preparam com muito cuidado. O Mar Vermelho é um dos mares mais procurados por mergulhadores, que aqui encontram ótimas condições. A clareza do Mar Vermelho é sua maior qualidade. A luz faz os corais crescerem. A temperatura é a segunda qualidade do Mar Vermelho. No verão, atinge 30 graus na superfície e, ao mergulhar, a temperatura diminui lentamente. A 1000 metros, a água ainda está a 20 graus. A água do Mar Vermelho é salgada, mas não impede a vida de algumas plantas por perto. A mangue é formada por espécies halófitas, ou seja, resistem ao sal. É o caso do mangue vermelho, com raízes submersas. O Golfo de Aqaba estende-se por 180 quilômetros. Ao longo da costa, formaram-se recifes de coral. Formam um conjunto que cresce ao se afastar da costa. Nos recifes planos, a água é rasa. A entrada do Golfo de Aqaba, no Mar Vermelho, é estreita, com pouca amplitude das marés. Em altitude, o contraste entre o Mar Vermelho e a rocha é mais impressionante.
A costa sul da península não tem o mesmo perfil. A costa menos íngreme permitiu à rocha desagregar-se, formando uma praia onde todos se divertem. Não é preciso mergulhar. Os barcos de fundo de vidro exibem a riqueza do Recife de coral, um caleidoscópio vivo. Em cima, barcos levam mergulhadores aos locais mais belos. Em minutos, uma esquadra agitada prepara-se para zarpar. Os barcos competem para chegar aos melhores pontos, pois o número de mergulhadores por local é restrito. Para Jack Thomas, mergulhar no Mar Vermelho realmente vale a viagem. Aqui há recifes muito bonitos, com muitos peixes, muitos corais, muitas coisas para ver. Existem lugares aqui que são bem protegidos. Existem baías onde os alunos iniciantes podem treinar, e pessoas com mais experiência também podem aprimorar suas habilidades. Além disso, os mergulhadores mais experientes podem ir a outros lugares, como Tirã ou Ras Mohammed. O mundo do Recife é fascinante. Centenas de espécies vivem em harmonia com o coral, um animal sem coluna vertebral que constrói um esqueleto externo. As alterações na temperatura da água, salinidade, teor de oxigênio e, claro, a poluição têm efeitos irreversíveis no recife de coral e nas espécies que nele habitam. Globalmente, muitos corais estão branqueando sem que suas causas sejam compreendidas. Sendo discretos, o homem pode integrar-se aos recifes de coral. É a chance única de compartilhar um ambiente excepcional com a fauna que o habita. Flutuando na água clara, nos movemos sem esforço e sem o menor estresse. Quanto aos habitantes do Recife, parecem indiferentes ao olhar do mergulhador que passa. O tráfego aéreo cresceu muito no sul do Sinai. Aviões chegam sem parar ao aeroporto de Sharm el-Sheikh. O aeroporto, de 1968, estava sob ocupação israelense após a Guerra dos 6 Dias. O aeroporto fica perto de uma cidade que difere muito da antiga aldeia beduína que já foi. Novas infraestruturas e hotéis de luxo transformaram Sharm el-Sheikh numa cidade fenomenal para lazer. Sua vocação lhe rendeu fama internacional. Com um clima favorável, especialmente agradável na primavera e no outono, entendemos seu surpreendente sucesso econômico. As placas das lojas definem o tom e atraem clientes em seu idioma. Todas as receitas do marketing moderno são aplicadas num souk, onde os artigos perpetuam tradições. O couro, sedas, musselina, pedras, vidro, metais e trabalhos em madeira traçam as linhas do Oriente Próximo. Na noite quente, a cultura ocidental estabelece marcos bem visíveis, mas são rapidamente varridos pelas vibrações orientais. Piano e...
As rotações da dançarina e as do derviche não têm as mesmas origens, pois. Movimentos, o derviche gira para entrar em contato com Deus. A 25 quilômetros de Sharm el-Sheikh, o Parque Nacional Ras Mohammed é o único parque natural do Egito. Abrange uma área tanto marinha quanto terrestre. A questão é por que escolheram chamar de Mar Vermelho um mar tão azul. Para alguns, a designação deve-se ao fitoplâncton maciço. Um fitoplâncton, alga microscópica que avermelha em um estágio de sua vida. Para outros, o vermelho viria da cor dominante das rochas vizinhas. Em terra firme, a entrada do parque de Ras Mohammed é marcada por uma construção monumental. O parque, estabelecido nos anos 80, serve como um autêntico santuário para a vida selvagem no deserto. A fauna é protegida, como a raposa de Blandford do Oriente Médio. No deserto do Sinai, a água doce pode estar bem perto. A prova disto se evidencia numa fenda que se abriu durante um terremoto. À beira-mar, surgem recifes fossilizados, elevados acima do nível da água. Em vários pontos da costa, o mangue instalou-se. A água do Mar Vermelho tem notável transparência, atraindo mergulhadores e velejadores. A clareza da água se explica de diversas formas, pelo deserto. De fato, quase nenhum curso de água deságua no mar, exceto de forma intermitente. Nenhum aluvião turva a água ou perturba o coral. Condições únicas e um equilíbrio frágil para organismos muito sensíveis às variações do ambiente. O sul do Sinai é um local importante para as religiões cristã, judaica e muçulmana. No caminho para a Terra Prometida, Moisés levou seu povo para viver um episódio chave de sua história. Moisés é reconhecido pelas 3 religiões. A travessia do deserto cansava o povo fugitivo, que quase lamentava a vida no Egito. Por ousar protestar, Deus puniu seu povo, condenando-o a 40 anos no deserto. No fundo de um vale rochoso austero, surge o Mosteiro de Santa Catarina. Ele foi fundado no século VI. É o mosteiro cristão mais antigo com atividade ininterrupta. Uma fonte subterrânea provê água e, ao longo dos séculos, os monges trouxeram terra a fim de a cultivarem.
O mosteiro sempre teve ótimas relações com muçulmanos. Até uma mesquita foi instalada dentro do perímetro, porque o próprio Maomé tinha isentado os monges de pagar impostos. Durante a campanha no Egito, Napoleão restaurou a parte superior dos muros com pedras menores. A riqueza acumulada pelos monges gerava cobiça. O mosteiro de Santa Catarina é cristão, do rito ortodoxo. Padre Justin explica sua origem e evolução. Normalmente, o mosteiro é caracterizado como greco-ortodoxo porque, sendo o sucessor de um mosteiro bizantino, no decorrer da história, ele se tornou fundamentalmente grego. Em meio a um local grandioso, o templo é isolado e também muito isolado no contexto da Igreja Ortodoxa. O mosteiro, e isso é bem interessante, é mais do que um mosteiro, é uma pequena igreja. É a menor igreja ortodoxa do mundo. Há razões históricas para isso. O abade, se quiserem, é um bispo eleito pelos monges, consagrado pelo arcebispo, o patriarca de Jerusalém, sem fazer parte do seu sínodo. Desse modo, somos independentes. Dentro do mosteiro, uma pequena vegetação lembra um importante episódio bíblico. Deus apareceu a Moisés numa sarça ardente que não se queimava. A sarça ardente. O mosteiro é um centro histórico intelectual. A biblioteca é das mais antigas do mundo cristão. A falta de umidade preservou os crânios dos monges falecidos. O esqueleto de um deles ainda veste o hábito monástico. O mosteiro tem uma vasta coleção de arte, mas os monges às vezes se retiram para uma vida mais simples. Temos celas e alguns monges as possuem fora do mosteiro, onde eles se dirigem com frequência para passar um tempo determinado. A característica, digamos, da atração pelo deserto é um elemento fundamental da vocação dos monges do Sinai. Isso é indiscutível. Toda a parcela de terra arável é cultivada, principalmente em terraços, no ambiente lunar do mosteiro de Santa Catarina. O edifício foi erguido para celebrar um evento bíblico. Aqui, Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos. O encontro foi no cume do Monte Sinai, montanha conhecida pelos beduínos. Conhecem os caminhos íngremes e guiam peregrinos por locais simbólicos. Após anos de viagem, o povo de Moisés esperava ao pé da montanha que seu líder descesse. Na sua ausência, os judeus fizeram um bezerro de ouro com um metal precioso dos egípcios. Ao constatar que seu povo idolatrava um animal, Moisés entrou em grande fúria. Ele quebrou as tábuas da lei que Deus lhe deu, gravadas em pedra. Ele subiu novamente o Monte Sinai para que Deus substituísse o texto destruído. Várias trilhas sobem a montanha. Do mosteiro de Santa Catarina, a subida ao cume de quase 2.300 metros leva 3 horas de caminhada. No cume, uma capela é dedicada à Santíssima Trindade. Foi erguida por iniciativa do imperador romano Justiniano, também fundador do mosteiro. Destruída várias vezes, a capela foi reerguida no século XX. O Monte Sinai domina uma paisagem de tirar o fôlego, composta de rochas vulcânicas. Uma paisagem onde a vida não está excluída. Ali, em certas horas do dia, agita-se um passarinho que parece muito frágil. O tentilhão do Sinai. O Sinai é menor que o Monte Santa Catarina, o pico mais alto do Egito. Segundo a lenda,
os monges do vale descobriram no cume da montanha o corpo intacto de Santa Catarina de Alexandria. A jovem foi martirizada por se ter recusado a casar com um imperador romano. As relíquias da santa ainda são conservadas no mosteiro. Na região, a rocha oferece um cenário suntuoso para as crenças de cristãos, judeus e muçulmanos. Da alta montanha, onde culturas e religiões se cruzam até o mar límpido, onde o coral abunda, a península do Sinai explora toda a paleta de uma policromia do deserto.